E agora vamos falar dos melancólicos. Apesar do nome melancólico, isso não quer dizer que eles são sempre tristes, tá certo? As características simbólicas do melancólico provêm da terra. A terra ela é fria e seca. Isso quer dizer que os melancólicos eles têm uma reação lenta a tudo que acontece. Eles têm uma propensão mais à introspecção do que a colocar para fora, reagir imediatamente. E por serem secos, isso os impacta de uma forma muito intensa e muito duradoura. Então, para mim, a palavra que melhor define os melancólicos é de intensidade. Eles são muito intensos. Quando eles recebem alguma coisa, por exemplo, uma ofensa, como a gente falou, de fato, aquilo não vai fazer ele reagir imediatamente, mas vai impactá-lo de uma forma que aquilo é como se cristalizasse dentro deles. E eles vão lembrar daquilo por muito tempo. Não vão se esquecer. Assim como os bons momentos, aquilo que impactou a vida dele de forma positiva, também vai ser lembrada com muita riqueza de detalhes, como se fosse vivido naquele momento. Então a gente diz que eles são a memória da humanidade, porque todos os sentimentos foram amplamente guardados no coração do melancólico. Isso faz então, mais do que realmente pessoas tristes, eles são sensíveis e intensos. Eles são muito impactados pelas coisas que acontecem, mas o mais importante disso é que isso cristaliza dentro deles. Isso faz então que eles possam ser sim pessoas rancorosas, com dificuldade de perdoar, mas ao mesmo tempo eles são muito gratos. Por exemplo, uma pessoa que faz um bem para eles jamais vão esquecer. Pode ser que eles não exteriorizem essa gratidão e você venha saber dessa gratidão tempos depois ou em atitudes que ele vai ter em relação a você que demonstram essa gratidão. Mas dele falar, provavelmente no dia em que ele se sentiu grato, ele não falou. Então, assim, são pessoas introspectivas, eles preferem o silêncio, tudo dentro deles, o mundo interior deles é muito rico, é muito rico. Então, ele não tem tanto interesse pelo externo. Se eles vão numa festa, é muito provável que eles escutem só metade do que as pessoas falaram. Porque o mundo dele está tão mais interessante que no meio da conversa ele se perde ali nos pensamentos dele, ele se perde nas conclusões que ele está tomando, nas decisões dele. E essa parte seca também faz com que eles tenham uma certa rigidez. Não é qualquer pessoa que consegue acessar o coração de um melancólico. Principalmente se a pessoa for de qualquer jeito, né? Vamos dizer, um colérico, um sanguíneo assim meio estabanado, querendo saber da vida dele ou falando com ele, ele não vai se deixar acessar. Essa rigidez faz com que eles coloquem uma barreira, eles não se entregam para qualquer pessoa, eles não abrem o coração deles, as alegrias, as tristezas para qualquer um, tá certo? Isso, então, faz com que eles tenham uma tendência à solidão, porque eles preferem ficar analisando, né, da própria forma, ficarem dentro do mundinho interior deles. Mas isso não é legal sempre, porque isso pode fazer com que eles fiquem antissociais, pessoas que não gostam de ter tanto contato com as outras. E, além disso, eles às vezes são mal compreendidos. Então, as pessoas abordam eles de formas pouco delicadas e que para eles isso impacta. Então, assim, o melancólico tem que ter sempre em vista que as pessoas não são como ele, as pessoas não têm assim esse olhar para o maior, para o infinito. A gente diz que o melancólico ele é terreno, ele é terra, mas ele tem um olhar para o céu. Então ele parece que está sempre com saudade de um lugar que ele ainda não atingiu, né, que é a eternidade. Então isso que traz esse conflito tão grande no melancólico. Mas eles, ao mesmo tempo, são pessoas extremamente analíticas, observadores, eles conseguem, até eles são tidos como pessimistas, mas na verdade é porque eles têm uma ampla capacidade de analisar a situação inteira. Então ele é aquele precavido que se ordenou, que entendeu tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. E às vezes isso passa batido para os outros temperamentos. A pessoa não pensou no que pode dar errado. Quando o melancólico já veio, olha, nesse projeto isso aqui pode dar errado, isso aqui também pode ser que não... E aí às vezes assim a pessoa até se irrita, nossa, você é pessimista. Mas na verdade ele é precavido, ele já analisou tudo. Eles têm muita necessidade de se sentir escutados, compreendidos. Então, quando o melancólico conseguir se abrir com você, isso é porque ele já analisou, ele já pensou, ele já refletiu muito. E muitas vezes, inclusive, a decisão que ele tem que tomar, ele já tomou. Ele só quer sentir que ele foi acolhido, que você entendeu, que você escutou. O sanguíneo, tipo, às vezes o melancólico começa a falar, ele já quer falar em cima para arrumar assim, para consolar. E na verdade, o melancólico não quer isso. O melancólico só quer ser ouvido. E o colérico também tem uma tendência, às vezes, a atropelar o melancólico para dar uma solução.
Só que a solução já está dentro do melancólico, ele já encontrou a solução, ele só quer verbalizar. Então, a paciência dos outros temperamentos com o melancólico é essa, a de entender que ele precisa desse tempo para metabolizar tudo, desse tempo para ele analisar. Então, ele precisa sim de descanso. Como ele tem essa vida interior tumultuada, tipo, ele pode estar plácido por fora, quieto, com a carinha assim, tranquila, mas dentro dele, aquilo é uma ebulição de sentimentos, é uma intensidade, é uma guerra nuclear. Então, você tem que entender que ele se cansa também. O físico dele, inclusive, se cansa. Então, ele precisa de momentos de quietude, de descanso. Às vezes é um temperamento que precisa, até assim, ele não é preguiçoso, mas ele precisa de momentos de paz e de descanso e que ninguém fale com ele, que ele fique quieto, parado, para ele conseguir ordenar esse mundo interior. Então, essa é uma necessidade real do melancólico. Só que, realmente, eles precisam aprender a olhar o mundo com um pouco mais de otimismo. Então, ter perto pessoas que levem ele a ver o lado bom da situação é muito importante. Pessoas que ajudem ele a agir, porque essa necessidade da perfeição, esse perfeccionismo dele, pode fazer com que eles sejam procrastinadores, sim, porque eles procuram uma perfeição que não existe para pôr as coisas em prática. Então, assim, ele tem que entender que isso também às vezes não é possível, não é necessário, não é que as coisas estejam em perfeita ordem para elas começarem a ser realizadas. Devem tomar cuidado em não serem muito críticos com os outros por tudo que o outro fazer. Às vezes impacta, né, nele tão profundamente, ele pode se tornar assim uma pessoa crítica, que julga os outros. Então isso ele tem que combater, tem que sempre combater. Então, como o melancólico pode atingir a sua melhor versão? Tendo essas pitadas de otimismo no dia. Uma forma de conseguir isso é ordenar a vida pela beleza, enxergar a beleza das coisas, trazer pontos de beleza para o seu dia a dia, análise de obras de arte, a beleza do lugar onde ele trabalha. Outra coisa muito importante para o melancólico é escrever, porque quando ele escreve, ele consegue tirar daquele mundo interior tão dentro dele, né? E ele consegue, às vezes, analisar a vida de uma forma mais ampla, não dotada dentro do centro que é ele. E essa é uma característica que, às vezes, persegue o melancólico. Ele se torna muito autocentrado. O sofrimento maior é dele, tudo que é dele é mais preocupante, porque se ele for só se entrando nesse mundo interior, ele vai perdendo essa visão do todo, de tudo que acontece no seu entorno. Essa capacidade de sentir esse sentimento tão intenso dentro dele faz com que ele seja uma pessoa muito compassiva, que se compadeça das outras pessoas. Então, é importante ele desenvolver isso também. Esteja sempre auxiliando o outro, dando uma palavra amiga, ajudando com atitudes as outras pessoas. Isso te ajudará sempre e muito. Quanto à criança melancólica, os pais devem ter muito cuidado, porque de fato é uma criança que, apesar de ser cordata, boazinha, tudo aquilo que é feito para ela impacta de forma muito firme no interior dela. Então, é uma criança que deve, a todo custo, evitar castigos físicos, porque é uma criança que vai ser impactada pelo castigo físico. Diferente, por exemplo, de uma criança fleumática, que como às vezes tudo que é do externo pouco a impacta, às vezes o castigo físico, de leve, claro, mas uma criança fleumática, ela tem uma certa razão de ser. A criança, ela entende o castigo quando ela recebe um castigo físico. Já o melancólico pode se traumatizar, vamos dizer assim, para o resto da vida e ganhar aquela impressão de que realmente aquilo ali foi algo muito doloroso e muito grave para ele. Então, o melancólico, ele deve sempre, sempre ter esse lado otimista, ter pessoas por perto que o ajudem a agir, parar de procurar a perfeição de tudo. Esse momento ideal muitas vezes não vai existir. Então, e aproveitar esses momentos de alegria que são tão intensos e nessas oportunidades fazer frutificar essa alegria, esse amor, através de virtudes, através de realizar o bem ao próximo, através de, com a sua criatividade, esse olho apurado para o que é belo, para o que é arte, desenvolver. Os melancólicos são grandes artistas, grandes pensadores, pessoas que conseguem evoluir muito na vida interior e também na vida espiritual, porque eles, assim como os coléricos, eles têm um apetite irascível, eles são mais voltados para o apetite irascível. Então, eles também buscam bens árduos, coisas que sejam difíceis de conquistar. Então, são pessoas que, quando se propõem a crescer em virtudes, crescer em santidade, costumam ter muito êxito, muito êxito. O que eles também devem evitar é a falsa modéstia. Como eles realmente, às vezes, têm uma visão de si mais pessimista também, né? Eles podem ter uma autoestima mais baixa, mas mais do que isso. Muitas vezes eles não são bobinhos, eles sabem as virtudes que eles têm, mas eles têm dificuldade de receber elogios. Então, quando a pessoa elogia, ele fala, não, você está exagerando. Então, assim, tem que aprender a receber elogios e não agir com falsa modéstia.
Tá certo, gente? Eu acho que era por aí. Qualquer coisa também estou à disposição para conversar mais sobre os melancólicos.